12 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 856 Cultivando no Sou Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Há mais uma coisa, disse Fan Xingjian. Seu olhar brilhou ligeiramente quando ele se lembrou do monumento sem palavras nas relíquias da lua. A Terra descobriu sobre as origens do monumento sem palavras. Não, Fang Yue respondeu, as relíquias da lua são muito estranhas. O monumento sem palavras tem um conhecimento que ultrapassa em muito o nível de nossa civilização. No entanto, a palavra esquerda é um caractere da língua de nosso país Xin. Fan Xingjian disse, pode ter sido deixado por alguém de um mundo paralelo. No entanto, sinto que também é muito provável que tenha sido deixado para trás por alguma civilização na Terra há muito tempo. Uma civilização antiga. Faça com que as pessoas investiguem isso minuciosamente e procurem por todas as extensões do planeta. Deixe-os ver se podem encontrar relíquias semelhantes. Depois, faça com que classifiquem as descobertas em um documento e me entreguem. Eu entendo. Fang Yue assentiu. No entanto, quando ele olhou para Fan Xingjian novamente, o último já havia desaparecido. No momento, Fan Xingjian já havia se transformado em um fluxo de luz de espada, rompendo a camada atmosférica e chegando ao vácuo do espaço sideral. Independentemente de ser a técnica de indução do trovão ou o físico de espada da extremidade superior que conecta o céu, ambos requerem uma imensa quantidade de energia para apoiar o cultivo. Em comparação, a energia nuclear sob o controle dos governos da Terra parece insuficiente. Pode nem ser comparável ao Miracle World, onde a densidade das partículas de éter continua aumentando. Fan Xingjian havia emprestado os poderes das usinas nucleares, que pertenciam aos governos da Terra, para seu cultivo quando ele estava no nível semideus. Com seu nível atual, ele naturalmente precisaria esgotar ainda mais energia para o bem de seu cultivo. Portanto, Fan Xingjian voltou seu olhar para o Sol. No último mundo paralelo que visitou, já havia aproveitado a luz e o calor da superfície do Sol para repor suas energias. Em todo o sistema solar, qual lugar poderia ter mais energia do que o Sol? Mesmo o ambiente do Miracle World, que tinha uma alta densidade de partículas de éter, pode não ser comparável ao Sol. Além disso, como o mundo dos milagres foi envolvido pelos seus de 9 camadas, as pessoas de lá não conseguiram deixar o planeta facilmente, muito menos ir para o Sol. Esta também foi a razão pela qual Fan Xingjian estava na Terra para sua reclusão. Ele tinha os olhos postos no suprimento infinito de energia do Sol. Era o melhor ambiente de cultivo para ele. Ele só precisava tomar cuidado para não entrar muito fundo no Sol como fez Tiandao e acabou sendo morto pelo Sol. No momento seguinte, Fan Xingjian se transformou em um feixe de luz de espada e disparou em direção ao Sol. 10 minutos depois, Fan Xingjian chegou à superfície do Sol depois de viajar à velocidade da luz. Estrondo. Era como se um buraco negro tivesse se chocado contra a superfície do Sol. A temperatura e a luz dos locais por onde Fan Xingjian passava continuariam a cair a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Todos os tipos de radiações astrais, raios de alta temperatura e fótons continuaram liberando energia fervente que jorrou em seu corpo. Com a energia jorrando violentamente, Fan Xingjian circulou a técnica de indução do trovão que ele derivou do monumento sem palavras. Neste instante, cada partícula física em seu corpo, com um total de 1,04 bilhão delas, tornou-se como 1,04 bilhão de buracos negros, engolfando e liberando loucamente a energia do Sol. Essa energia se transformou em fluxos de correntes elétricas, que foram então absorvidas em partículas físicas. Depois disso, eles foram selados por uma estrutura única. Fan Xingjian sentiu que as muitas partículas físicas eram como feras famintas, engolfando e liberando a energia dos arredores. Então ele prosseguiu com o próximo passo. Ele começou a usar a técnica de indução do trovão para extrair a energia que havia sido armazenada nas partículas físicas através de um método especial.
Através deste processo de armazenamento e extração, a energia foi convertida em puros trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre. Então, com Zhuoxi, eles se fundiram na vontade marcial de Fan Xingjian. Fan Xingjian apenas sentiu que sua vontade marcial havia sido reforçada, como se ele tivesse engolido algum tipo de alimento. Sua vontade marcial agora tinha um senso adicional de epifania e parecia mostrar sinais fracos de melhorar um pouco. Portanto, sem qualquer hesitação, ele continuou a usar a técnica de indução do trovão para envolver e liberar energia, refinando os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre que deveriam ser adicionadas à sua vontade marcial. O Sol realmente era a melhor fonte de energia de toda a galáxia. Para Fan Xingjian, também era o local mais valioso para cultivo, assim como os paraísos lendários de que as pessoas falavam. Depois de refinar a energia por cerca de 10 minutos, um grande rugido soou na mente de Fan Xingjian, e ele sentiu que sua vontade marcial parecia ter se expandido um pouco. Minha vontade marcial atingiu um avanço de 2.000 pontos para 2.001 pontos. O olhar de Fan Xingjian brilhou um pouco e ele tentou verificar o efeito da técnica de indução de trovão. No entanto, a superfície do Sol ainda é muito simples para o meu eu atual, e a densidade de energia ainda não atingiu meus limites de absorção. Fan Xingjian olhou para as correntes de chamas sob seus pés, que subiram ao céu e continuaram explodindo. O mundo diante de seus olhos era feito de chamas. Cada chama que subia ao céu poderia ser tão alta quanto o Monte Everest. Qualquer uma dessas correntes de fogo poderia derreter metade do Oceano Ártico. No entanto, foi exatamente como Fan Xingjian havia dito. A temperatura, a gravidade e a pressão do ar na superfície do Sol agora não eram nada para o seu eu atual. Com uma corrida, ele de repente afundou mais de 100 metros e instantaneamente parecia entrar em uma área onde as explosões estavam por toda parte. De repente, a temperatura e a pressão do ar nos arredores aumentaram rapidamente. No entanto, eles ainda não eram uma ameaça à vida de Fan Xingjian. Da camada mais externa do Sol, que tinha uma temperatura de 6.000 graus Celsius, até a camada central, que tinha uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius e uma pressão de 300 bilhões de pascais. Com cada avanço mais profundo no Sol, pode-se dizer que o ambiente está em um estado em que tudo está sendo virado de cabeça para baixo para as formas de vida. Embora Fan Xingjian tenha disparado por 100 quilômetros, ele ainda estava dentro da atmosfera do Sol. Na outra vez, Tianyi parecia ter sido derrotado por mais de 100.000 quilômetros no Sol. A temperatura lá deve ser de mais de 1 milhão de graus Celsius. Fan Xingjian sentiu o ambiente em que estava e mais uma vez circulou sua técnica de indução de trovão, começando a envolver e liberar energia. Ele os converteu em trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, e então os adicionou à sua vontade marcial, retardando o fortalecimento do poder de sua vontade marcial. Ao mergulhar mais fundo, Fan Xingjian sentiu que sua taxa de cultivo parecia ter aumentado um pouco. Portanto, a fim de aumentar sua eficiência de cultivo, ele decidiu continuar cultivando enquanto tentava entrar mais fundo no Sol pouco a pouco. Então, à medida que a vontade marcial de Fan Xingjian foi fortalecida pouco a pouco, tornou-se cada vez mais próxima de uma cor caótica. Sua vontade marcial brilhava como se contivesse uma onda profunda e insondável de poder. No momento em que ele entrou em seu estado de cultivo, Fan Xingjian parecia devotar todos os seus esforços e atenção ao seu cultivo, sem se importar com o fluxo do tempo. Num piscar de olhos, mais um mês se passou. Fan Xingjian rompeu a atmosfera do Sol e chegou à zona radiativa do Sol. Ele entrou vários milhares de quilômetros no Sol. Durante este mês, o cultivo da técnica de indução do trovão de Fan Xingjian aumentou sua vontade marcial para 5.213 pontos, o que foi mais que o dobro dos 2.000 pontos originais. É uma pena que eu não possa continuar cultivando assim. Um brilho estranho brilhou nos olhos de Fan Xingjian. Ele tinha muitas coisas que precisava fazer, seja enfrentar a Igreja da Verdade Universal ou lidar com as 9 facções restantes da Associação dos Magos. Além disso,
Ainda havia a questão de como ele tinha apenas menos de 2 anos de vida restantes. Havia muitas coisas restringindo e centrando nele, impedindo de cultivar sem qualquer restrição. Além disso, 3 anos e 4 meses dos 5 anos acordados de sua vida já haviam se passado. Faltava apenas 1 ano e 8 meses. A técnica de indução de trovão terá que ser deixada assim por enquanto. Mais de 5.200 pontos em minha vontade marcial é apenas o suficiente para eu converter forças nucleares para cultivar meu físico de espada de extremidade superior conectado ao céu. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 857 Reforjando o Paraíso dos Deuses Demoníacos 857 Reforjando com um único pensamento de Fan Xingjian, 4 correntes de luz de espada saíram de seu corpo. Eram as 4 espadas divinas que ele estava usando para realizar a formação da espada de erradicação celestial. A primeira foi a calamidade do trovão, que foi forjada para conter a intenção da espada conquistadora. O segundo era o abismo, que havia sido forjado para ser canalizado com a intenção da espada infiltrante do vazio. O terceiro foi Poei, que foi forjado usando o traje celestial Panwu como material e canalizado com a intenção da espada Elite Pursuit. A quarta era uma espada de osso branco, que havia sido forjada a partir de um pedaço de seu osso espinhal e canalizada com a intenção da espada instantânea. O físico de espada da extremidade superior conectando o céu, que Fan Xingjian havia criado, usou forças nucleares para fortalecer seu físico conjurado. Simultaneamente, ele também planejava refinar as 4 espadas divinas novamente, solidificando a formação da espada de erradicação celestial em seu próprio corpo. A formação da espada de erradicação celestial tinha sido sua técnica mais forte, mas suas lições do monumento sem palavras permitiram que ele desse um passo adiante no reino microscópico. No momento, com sua vontade marcial em mais de 5.200 pontos, sua força física ultrapassou os poderes que ela poderia obter do engolfamento e liberações da formação de espada de erradicação celestial dentro de um alcance de 100.000 metros. Isso era algo que Fan Xingjian nunca seria capaz de imaginar no passado. Mesmo quando o Rei Mago Negro engoliu todos os especialistas de nível divino na capital imperial, sua vontade marcial só aumentou para cerca de 3.500 pontos. A cada incremento na vontade marcial, a diferença seria cada vez maior. No entanto, a dificuldade em conseguir o incremento também seria muito grande. No passado, Fan Xingjian só poderia obter um incremento qualitativo ao subir de nível e passar por uma transição de trabalho. Quando a vontade marcial de Fan Xingjian estava em 2.000 pontos, ele teve que cultivar por quase um mês para receber alguns pontos de incremento. No entanto, depois de obter o legado do monumento sem palavras, ele continuou adicionando dicas de trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre através da técnica de indução de trovão. Devido a isso, sua vontade marcial tornou-se muito mais poderosa em um ritmo rápido que era muito mais rápido do que no passado. Isso fez com que a formação da espada de erradicação celestial parecesse mais fraca por si só. Portanto, Fan Xingjian decidiu reforjar todas as 4 espadas divinas no processo de reforjar seu físico conjurado. Ele estava planejando fundi-los com o físico de espada da extremidade superior de conexão celestial, solidificando a formação da espada de erradicação celestial em seu corpo. Das 4 espadas divinas, o material da espada de osso branco era o mais fraco. Era um pedaço do osso espinhal de Fan Xingjian de quando ele atingiu o nível divino. Uma vez exposto ao ambiente do Sol, ele derreteu e vaporizou quase instantaneamente, transformando-se em um trecho de chamas de plasma. Depois disso, o Thunder Calamity e o Abyss também não duraram muito antes de serem vaporizados em plasma alguns minutos depois. A espada Panwei foi a única que não passou por nenhuma mudança, aparentemente totalmente inalterada pela alta temperatura e alta pressão. Simplesmente flutuou diante de Fan Xingjian, parecendo completamente bem. No entanto, quando o olhar de Fan Xingjian se estreitou, uma vontade marcial crescente se transformou em luz que tinha uma variedade caótica de cores, batendo na espada Panwei.
Foi como se uma miríade de raios tivesse explodido, ou que os continentes da Ásia e da América tivessem colidido entre si. Em quase 0,001 segundos, a espada Pão-E soltou um grito e se transformou em pó. Em seguida, foi vaporizado em inúmeras partículas sob alta temperatura e pressão. Tudo bem, agora é a hora. As sobrancelhas de Fan Xingjian se contraíram e as 4 intenções de espada contidas nas 4 espadas divinas se espalharam, pairando diante de Fan Xingjian. Então a vontade marcial de Fan Xingjian passou rapidamente, transformando-se em 4 espadas longas de formatos variados. Simultaneamente, seu material original, que havia sido aquecido no estado de plasma, também já estava fundido nas espadas. À medida que a vontade marcial de Fan Xingjian se aprofundava no mundo microscópico, eles se transformavam em indícios de forças nucleares. Os núcleos atômicos, átomos e estruturas de partículas dos materiais das 4 espadas começaram a sofrer uma mudança, transformando-se em um material artificial que era impossível de existir no mundo natural. Fan Xingjian primeiro queria refinar todas as 4 espadas longas para se tornarem como a armadura do impasse, formada a partir de núcleos puramente atômicos. Eles seriam absolutamente lisos e refletiriam todas as ondas eletromagnéticas. Era um material quase indestrutível. Quando Fan Xingjian começou a fortalecer seu físico conjurado e a formação de espada, o suprimento quase infinito de energia do Sol jorrou em direção a seu corpo e às 4 espadas longas à sua frente. O tempo passou rápido e, num piscar de olhos, mais um mês se passou. Durante o período em que Fan Xingjian estava cultivando em reclusão, uma grande mudança ocorreu no Miracle World. O Cell Leon Kingdom formou uma aliança com o Sandy Country. Cada lado enviou vários especialistas de nível divino e atacou o Império do Norte e do Leste, respectivamente. O Reino do Leão de Aço enviou 6 dos 11 generais sagrados, e aquele que liderou a equipe foi o mais forte dos 11 generais sagrados, o príncipe Zutian da tribo do Açor, que era o mais forte no Reino do Leão de Aço depois do Leão Celestial. Rei. O próprio patriarca da Ordem do Fogo Sagrado liderou a equipe do País da Areia, trazendo consigo a Santa Feminina da Ordem do Fogo Sagrado e 2 outros especialistas de nível divino. De repente, o Império estava sendo atacado simultaneamente por um total de 10 especialistas de nível divino do Norte e do Leste. Os 10 especialistas de nível divino atacaram em conjunto. Nesta missão, tanto o príncipe Zutian quanto o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado do País da Areia eram ambos especialistas de nível divino de nível 5. Ataques devastadores caíram sobre o Império, levando o Império a um estado de turbulência. Inúmeras pessoas estavam em apuros, e muitos aristocratas e clãs ricos do Norte até escaparam para o Sul. Houve até casos dessas pessoas tentando fugir do país. Afinal, do lado de Fan Xingjian, havia apenas um total de 7 especialistas de nível divino. O quarto príncipe, Príncipe Philip, Tirante, Lan Yui, Bruce Sacred Monlit e Ostral Ancestral, incluindo Fan Xingjian. Na opinião de inúmeras pessoas, era impossível para o Império resistir aos ataques conjuntos de outros 2 países. B. Estrela. O quarto príncipe bateu a palma da mão na mesa e a intenção de matar surgiu de seus olhos. O Reino do Leão de Aço está claramente tentando tirar vantagem enquanto estamos tendo dificuldades. E pensar que eles realmente escolheram esse momento para nos atacar. O chefe da Knight Association disse preocupado: o Reino do Leão de Aço é muito poderoso. Precisamos entrar em contato com o Preceptor Imperial o mais rápido possível. Isso mesmo, disse outro sujeito. Contanto que o Preceptor Imperial faça um movimento, aqueles bandidos das planícies serão fáceis de lidar. Os 2 testemunharam a exibição de Fan Xingjian e de suas proezas de batalha durante o ritual do Deus do Mal e mantiveram uma forte crença na força de Fan Xingjian. Portanto, quando descobriram que 2 países haviam unido forças para atacá-los, a primeira coisa que lhes veio à mente foi obter a ajuda de Fan Xingjian. No entanto, os outros súditos recém-nomeados não pensavam o mesmo. Um velho disse: Sua Alteza, o Reino do Leão de Aço uniu forças com o País da Areia.
Eles já enviaram mais de 10 especialistas de nível divino apenas em sua primeira onda de ataques. Numerosos especialistas de nível divino nos 2 países que ainda não fizeram seus movimentos. Uma vez que todos eles ataquem, provavelmente haverá 15 ou mais especialistas de nível divino. Eles estão vindo sobre nós com grande força, e não devemos enfrentá-los de frente. Isso mesmo, isso mesmo. Vossa Alteza, em uma batalha caótica com mais de 10 especialistas de nível divino, a base do Império provavelmente será toda destruída, mesmo que consigamos empurrá-los de volta. O País da Areia e o Reino do Leão de Aço estão apenas pedindo dinheiro e terras desta batalha. Por que não contatamos o Rei Leão Celestial e pedimos para fazer as pazes? Muitos cavaleiros outorgados se sentiram perdidos em estado de pânico. Com 10 especialistas de nível divino atacando e mais de 5 especialistas de nível divino que ainda não se envolveram na batalha. Tal poder era comparável ao de um grande tsunami. Isso os fez sentir extremamente fracos e indefesos. Apenas o pensamento de mais de 10 especialistas em nível divino engajados em uma luta dentro das fronteiras do Império já os fazia se sentirem surpresos e apavorados. Com as proezas de batalha dos especialistas de nível divino que podem destruir montanhas e afundar a terra, e suas ações que podem destruir um alcance de mais de várias dezenas ou centenas de li. Foi realmente como se desastres naturais tivessem ocorrido. Nesse momento, um guarda entrou ansioso e gritou: relatório militar de emergência. Príncipe Zuxian liderou 5 generais sagrados para o sul para nos atacar. Eles conquistaram 15 cidades consecutivamente e chegaram à cidade de Bulu da região de Beze. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 858 2 países engajados em um movimento de pinça com a chegada desta notícia. Inúmeros funcionários apareceram aflitos como se tivessem perdido seus pais. Eles ficaram extremamente horrorizados como se o fim do mundo tivesse chegado. Tão rápido. Como eles podem ser tão rápidos? 15 cidades desapareceram em um piscar de olhos. Eles são todos especialistas em nível divino. Com um único pensamento, eles podem dividir montanhas e mares. Com 6 deles unindo forças, quem será capaz de afastá-los? Além disso, apenas 6 dos 11 generais sagrados vieram. Especialistas de nível 2 e superior são capazes de se mover na velocidade da luz. Os outros 5 generais sagrados poderão vir a qualquer momento. Apenas o chefe da Knit Association e algumas outras pessoas, que testemunharam a grande batalha entre o guerreiro da tribo do deus maligno e Fang Xingjian, permaneceram calmos e controlados. Eles olharam friamente para os outros oficiais que estavam em pânico e perdidos. Quando o 4º príncipe ouviu esta notícia, ele também franziu a testa, parecendo perturbado. Embora ele não tivesse visto Fang Xingjian lutando contra o guerreiro da tribo do deus maligno durante o ritual, ele tinha confiança em Fang Xingjian depois de vê-lo lutar para obter os resultados da batalha que teve hoje. No entanto, o problema agora era que havia 10 especialistas de nível divino atacando o Império. O Império não tinha tantos especialistas que pudessem enfrentá-los. Se os 6 especialistas de nível divino que eles tinham, incluindo ele, fossem lutar contra eles um a um, os inimigos poderiam apenas enviar uma pessoa para atacar as fronteiras do Império. Se isso acontecesse, o povo do Império mergulharia na miséria e no sofrimento. Definitivamente não devemos deixar a batalha seguir nessa direção, permitindo que eles se envolvam em uma batalha feroz dentro das fronteiras do Império, pensou o 4º príncipe. Eu me pergunto onde Fang Xingjian está agora. Ele vai voltar aqui? Assim como o 4º príncipe estava se sentindo perturbado, a voz do Rei Mago Negro soou em seus ouvidos. Na verdade, o Rei Mago Negro estava na capital imperial desde que Fang Xingjian se isolou para seu cultivo há 2 meses e instruiu o Rei Mago Negro a ajudá-lo a proteger o Império. Acontece que ele não estava disposto a revelar sua identidade e relacionamento com Fang Xingjian para muitas pessoas. Outra coisa era que ele não queria ser comandado por um mero júnior como o 4º príncipe. Portanto, embora ele tenha chegado à capital imperial e até ficado no palácio,
Ele apenas protegeu o quarto príncipe enquanto gradualmente compreendia o conhecimento que herdara do monumento sem palavras. Foi somente até hoje, quando os dois países atacaram e 10 especialistas de nível divino chegaram ao Império, que o Rei Mago Negro soube que não poderia continuar se escondendo. Quarto príncipe, eu sou o Rei Mago Negro. Deixe o reino do Leão de Aço para mim. Quanto à região da Areia Oriental, envie alguém para segurá-los por enquanto. Eu irei depois de lidar com o reino do Leão de Aço. Ao ouvir as palavras do Rei Mago Negro, as sobrancelhas do quarto príncipe se contraíram e ele exibiu um olhar alegre. Com este especialista de nível Rei Mago da Associação de Magos ao seu lado, o quarto príncipe calculou que eles seriam capazes de repelir os muitos especialistas do Reino do Leão de Aço, mesmo que fossem incapazes de matá-los. Portanto, com um olhar de relance, ele olhou com desdém para os muitos oficiais que imploravam para que ele fizesse as pazes. No entanto, ele não poderia trazer abertamente a questão do Rei Mago Negro. Portanto, ele apenas tomou nota dos súditos que clamavam por ele para fazer as pazes, preparando-se para lidar com eles mais tarde. O quarto príncipe disse, para fazer a paz sem nem mesmo uma única batalha. Se alguém ousar continuar derrubando o moral de nossos soldados, não me culpe por ser implacável. O quarto príncipe riu friamente, e sua aura como um especialista em nível divino jorrou. Os muitos funcionários que queriam que ele fizesse as pazes com os dois países imediatamente se calaram. Então o quarto príncipe continuou, informe imediatamente Tirante, Lanyu e Blus Sacrimon Lint para fornecer apoio à região da Areia Oriental. Faça-os afastar o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Os oficiais que imploravam para que o quarto príncipe fizesse as pazes suspiraram tristemente. Claramente, nenhum deles pensou bem no resultado que resultaria desta batalha entre o Império e os dois países. Com um flash, o Black Magic King se dirigiu para a região de Base. A região de Base ficava próxima às planícies e podia-se dizer que estava pronta para a batalha durante todo o ano. Além disso, nas últimas décadas, o príncipe Felipe vinha protegendo a região. Foi dito que ele desenvolveu uma defesa impenetrável lá. Era uma pena que o Reino do Leão de Aço tivesse enviado 6 especialistas no total, incluindo o príncipe Zuxian, que era um especialista de nível 5 divino. Eles vieram com grande poder e foram difíceis de repelir. Em pouco tempo, eles já haviam derrubado 15 cidades consecutivamente. Depois de entregá-los para serem administrados por outros cavaleiros outorgados atrás deles, eles cercaram e prenderam a cidade de Bolu, que era o centro da região de Base. Nos sitiando, o Rei Mago Negro sorriu friamente. 6 especialistas de nível divino são incapazes de quebrar a formação da cidade de Bolu. Apenas cercando e não nos atacando. Eles estão apenas tentando acabar com os reforços. Deixe-me ver o quão capaz você é. No entanto, não é bom que eles me descubram nesta aparência. O Rei Mago Negro pensou no que aconteceria se sua identidade fosse exposta ao Reino do Leão de Aço. Considerando a relação desta última com a Igreja da Verdade Universal, a Igreja da Verdade Universal provavelmente atacaria imediatamente. Depois de ponderar profundamente por um momento, um pensamento atingiu o Rei Mago Negro, e seu físico conjurado ferveu momentaneamente. Em um piscar de olhos, ele assumiu a aparência de Fang Xingjian. O Rei Mago Negro olhou para si mesmo. Não há problema agora. Sua voz se tornou exatamente igual à de Fang Xingjian. Sendo um especialista em nível divino de nível 13 e tendo completado a forja de seu físico conjurado, o Rei Mago Negro foi capaz de separar, mudar e regenerar seu corpo livremente. Para ele, mudar sua aparência era uma tarefa fácil. Além disso, ele estava com Fang Xingjian há mais de um mês e agora estava muito familiarizado com sua aparência, voz e disposição. Seu transformado era indistinguível do original. A totalidade da cidade de Bolu foi coberta por uma camada de nuvens escuras, tanto no céu quanto nas 4 direções ao redor. A névoa negra estava por toda parte e não havia sinal de luz do sol brilhando. Era como se Bolu City tivesse entrado na noite escura. O príncipe Felipe, que atualmente estava na cidade de Bolu,
Era responsável pela guarda da região de Base e administrou por várias décadas. Então, quando Fan Xingjian enviou seus subordinados, que eram especialistas em nível divino, para proteger todos os 4 lados do império, o príncipe Filipe naturalmente retornou à sua base principal. Subindo a torre do portão e vendo as nuvens escuras não se dissipando, o semblante do príncipe Filipe era extremamente sombrio. Quando as nuvens escuras apareceram pela primeira vez, ele tentou dispersá-las. No entanto, não importa que tipo de ataque ele realizasse, as nuvens escuras dissipadas pareciam emergir do nada e mais uma vez cobriram a cidade após apenas um breve momento. O príncipe Filipe então desistiu de dispersar as nuvens escuras para não desperdiçar seus poderes. Olhando para as nuvens escuras no céu, ele franziu a testa profundamente. Eles estão usando uma formação para cercar a cidade, mas não estão atacando. Eles estão tentando nos cercar e atacar os reforços. Embora, o reforço deve ser Xingjian. Atrás do príncipe Filipe, uma jovem loira com uma grande figura e rosto delicado disse: Avô, quando chegarão os reforços do Império? Fan Xingjian virá prestar assistência pessoalmente. Esta jovem com cabelos loiros e olhos azuis era a árbitra Sali, que havia sido responsável por lidar com o caso relativo à técnica da espada do Renascimento na região do Grande Oeste. Ela também era neta do príncipe Filipe. Um homem de meia idade com cabelos castanhos, que tinha um par de espadas nas costas e estava parado ao lado da jovem, disse em voz profunda: Enviamos notícias. Além é quem está enviando. Sua velocidade, ele chegará em no máximo 1 hora. Se Fan Xingjian receber a notícia, ele deve chegar em breve. A pessoa que falou foi o filho de Filipe, Richard, que era simultaneamente o líder dos 12 Cavaleiros Celestiais sob Filipe. Neste momento, Richard parecia estar muito preocupado. Pai, as forças das planícies do norte provavelmente são difíceis de afastar desta vez. É melhor buscarmos a ajuda da igreja o mais rápido possível. Filipe franziu a testa e disse: O preceptor imperial tem seus arranjos. Não haja por sua própria iniciativa. Filipe sabia há muito tempo que Fan Xingjian havia matado os 2 reis guardiões e até conseguiu que o Rei Mago Dourado e o Rei Mago Negro se submetessem a ele. Eles definitivamente teriam que lutar contra a igreja um dia, então como ele poderia solicitar ajuda da igreja? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 859 Lesões graves. Richard não sabia dessas informações. Além disso, Filipe havia treinado muito na espada longa da Verdade Universal desde jovem e tinha algumas conexões com a Igreja da Verdade Universal. Padre, a luta interna do Império acabou de terminar e o país sofreu um grande golpe. Nossa única saída é confiar na Igreja. Caso contrário, será como as planícies do sul que estão caindo sobre nós com grande poder. Nem os 11 generais sagrados nem o Rei Leão Celestial são existências que podemos parar. Se Fan Xingjian quiser governar o Império, então deixe-o fazer isso. Não podemos ficar neste navio afundando junto com ele. É o bastante. Filipe acenou com a mão. Eu sei o que fazer. Não há necessidade de você dizer tanto. Mas... Richard não havia terminado de falar quando um fluxo de vontade marcial esquadrinhou seu corpo. Isso forçou as palavras que ele estava prestes a dizer, deixando apenas um olhar relutante em seus olhos. O príncipe Zuxian e os outros 5 generais sagrados estavam esperando há muito tempo nas nuvens escuras acima da cidade de Bulu. O general sagrado do abismo do luto disse, descontente, HMPH. A velha raposa da Ordem do Fogo Sagrado só sabe como relaxar. Ele não se esforçou muito, apesar de lutar por tanto tempo. Ele tem medo daquele Fan Xingjian. Antes que haja notícias de Fan Xingjian, ele não ousará fazer tudo. Não há necessidade de se preocupar com ele, disse o príncipe Zuxian em voz profunda enquanto olhava para a cidade de Bulu. A formação foi montada. O general sagrado do Miserabis, que era como um monge ascético, disse, a grande formação em Thundergold foi criada. Sob meu controle, esta formação pode mudar as forças geomagnéticas,
controlar os trovões celestiais e tem a proeza de aniquilar todas as vidas. O príncipe Zuxian então perguntou: a miríade de venenos e almas foi preparada? O general sagrado do abismo do luto, que tinha um semblante pálido, corpo magro e especializado em refinar remédios e preparar veneno, soltou uma tosse e disse: este é um veneno sinistro e foi refinado em minha vontade marcial. Quando Fan Xingjian vier, vou lhe ensinar uma boa lição. O príncipe Zuxian então olhou para o sagrado general sagrado do sol e perguntou: como estão os preparativos do Sênior? O sagrado general que atira sol era o especialista em nível divino mais experiente nas planícies. Ele agora estava acariciando um arco longo de formato estranho que havia sido forjado de ossos, olhando para ele com grande reminiscência, admiração e uma pitada de excitação. Este arco Gênesis foi forjado pelo primeiro líder do nosso reino. O Papa daquela geração canalizou pessoalmente em sua arte divina, e tem uma taxa de sucesso de 100% de sucesso. Desta vez, Sua Majestade até me concedeu especialmente 3 flechas de escorpião estelar, que foram especialmente refinadas de incontáveis feras ferozes que Sua Majestade capturou nas planícies de gelo no extremo norte e nas profundezas do oceano. Uma vez atingido por ele, a pessoa definitivamente será submetida a ilusões sem fim, e sua proeza de batalha será reduzida em pelo menos 30% sem motivo. Bom. O príncipe Zuxian assentiu e olhou para o último especialista em nível divino presente. Era um homem com um físico forte que estava completamente envolto em armadura. Ele era o general sagrado e inobliterável dos 11 generais sagrados. Dizia-se que o inobliterável Sacré de General tinha a maior defesa entre as 11 terras sagradas, e a armadura que ele usava não havia sido forjada de metal comum. Em vez disso, a vontade marcial foi usada para suavizar várias centenas de tipos de tesouros celestiais e terrestres, a fim de forjar esta armadura de jade congelada. À medida que sua vontade marcial se tornava mais forte, a armadura seria capaz de se defender de todos os tipos de ataques e repelir a vontade marcial dos outros. Inobliterável general sagrado, se Fan Xingjian vier mais tarde, nós dois o seguraremos, disse o príncipe Zuoxian. Então ele se virou para os outros poucos generais sagrados e declarou: os outros irão então agir e matar completamente Fan Xingjian aqui. Com o arco Gênesis, a flecha Star Scorpion, a grande formação End Thunder Goperizing e minha miríade de venenos e almas, nada vai dar errado agora, disse o general sagrado do Morning Abyss com um sorriso. No entanto, o general sagrado do Misery Abyss ainda parecia sentir que isso não era uma garantia suficiente. Ele continuou a perguntar: príncipe Zuxian, como estão os preparativos de Sua Majestade? Os poucos generais sagrados restantes estão todos esperando por ordens na capital. No momento em que algo acontecer conosco, eles poderão chegar imediatamente. Fan Xingjian não poderá escapar, respondeu o príncipe Zuoxian. Seu olhar cintilou quando ele acrescentou: além disso, Sua Majestade também disse que, se houver necessidade, ele tomará providências pessoalmente. O que? Sua Majestade também vai entrar em ação? Como este Fan Xingjian merece ser tão considerado por Sua Majestade. Quando todos ouviram esta notícia, sua expressão se transformou em espanto. Já se passaram 2 anos desde que o Rei Leão Celestial havia agido pessoalmente. No entanto, as pessoas que viram o Rei Leão Celestial saberiam que não apenas ele não havia enfraquecido, mas estava ficando mais forte a cada dia. Ele estava melhorando a um ritmo inacreditável a cada dia que passava. No momento, o Rei Leão Celestial emitia um sentimento cada vez mais profundo e insondável para eles. Ele pode até ser capaz de romper o nível 5 do nível divino a qualquer momento. Todos os especialistas do nível divino presentes sabiam que ir do ponto abaixo do nível 5 do nível divino para um nível superior era uma mudança qualitativa. Além disso, não havia necessidade de dizer o quão forte o Rei Leão Celestial era, já que ele entraria no nível 6 do nível divino a qualquer momento. Isso é bom, disse o general sagrado do Misery Abyss. Agora que todos os preparativos estão completos, estamos apenas esperando que Fan Xingjian apareça e ajude a cidade de Bulu.
HMPH, o general sagrado e inobliterável disse friamente, aquele Fan Xingjian é apenas um rapaz jovem e ignorante. Como podemos deixar Sua Majestade agir sozinho? Esse cara deve ser morto nesta batalha. Nesse momento, uma aura extremamente poderosa, que parecia ser material, desceu dos céus. Ele pressionou as nuvens escuras, fazendo-as ferver continuamente. As nuvens também pareciam estar fervendo como água fervente. Ele está aqui. O olhar do príncipe Zhuxian cintilou quando ele levantou a cabeça para olhar para o céu. Acompanhado por uma explosão estrondosa, as nuvens escuras se separaram, formando um grande buraco. Disfarçado de Fan Xingjian, o Rei Mago Negro desceu do céu e uma vontade marcial explosiva jorrou em direção à grande formação. Um dia depois, 15.000 quilômetros abaixo do sol, Fan Xingjian sentou-se de pernas cruzadas no mar de chamas. Diante dele, havia 4 espadas longas que brilhavam como raios, como relâmpagos, mas também como luz, como tempo e como espaço. Eles dispararam para lá e para cá, pairando em torno de Fan Xingjian. No momento, essas 4 espadas longas já haviam sido reforjadas por Fan Xingjian e todas se transformaram em materiais semelhantes aos da Impasse Armor, se não melhores. No mínimo, mesmo com os 5.200 pontos de vontade marcial de Fan Xingjian, ele foi incapaz de quebrar essas 4 espadas longas quando estavam cheias de energia. Sua robustez ultrapassou a de todos os materiais naturais. Claro, essa robustez precisava ser sustentada pelo esgotamento constante de energia, usando forças nucleares para organizar todos os tipos de micropartículas no mundo microscópico. Enquanto Fan Xingjian estava cultivando, ele de repente franziu a testa. Ele sentiu algo em sua inspiração súbita. Com um suspiro, Fan Xingjian recuou todas as 4 espadas longas em seu corpo. Embora ele tenha conseguido reforjar todas as 4 espadas longas desta vez, ele não conseguiu fundi-las perfeitamente em seu corpo. É uma pena que não esteja totalmente concluído. No entanto, no momento seguinte, indícios de intenção de matar foram liberados dos olhos de Fan Xingjian. Depois disso, ele disparou em direção à terra com um flash. No céu acima da cidade demoníaca, o Rei Mago de Ouro olhou para o céu noturno enquanto esperava. Fan Xingjian pousou lentamente diante dele e perguntou friamente, o que aconteceu? O Rei Mago Dourado ignorou as formalidades e explicou abertamente. O Reino do Leão de Aço se dirigiu para o sul e uniu forças com o País da Areia para atacar o Império. O Rei Mago Negro dirigiu-se à região de Base para prestar assistência, mas foi cercado e atacado. Agora, ele caiu em sua formação e está gravemente ferido. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 860 Siege Fan Xingjian estreitou os olhos quando disse, seriamente ferido. O que é isso? O Rei Mago de Ouro explicou. 6 dos generais sagrados do Reino do Leão de Aço cercaram a cidade de Bulu e abrangeram toda a cidade com uma formação. Depois que o Rei Mago Negro entrou na formação, ele foi atacado por todos os 6. Embora eles estivessem muito preparados, o Black Magic King ainda era capaz de ganhar vantagem com seu clone de magia negra. Depois de matar um dos generais sagrados, os 5 generais sagrados restantes vieram das planícies para prestar assistência. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado também veio para o campo de batalha sozinho. Os 3 especialistas de nível divino sob ele foram deixados para segurar Tirante e outras. O Rei Mago Negro foi cercado e atacado por um total de 11 especialistas de nível divino no total. Entre eles, o príncipe Zhuxian do Reino do Leão de Aço e o príncipe Zhuxian da Ordem do Fogo Sagrado eram ambos especialistas de nível 5 nível divino. O Black Magic King começou a enfrentar dificuldades em lidar com a situação, mas ainda não conseguiu ser derrubado. No entanto, no final, aquele Rei Leão Celestial das Planícies lançou um ataque pelo espaço, causando ferimentos graves ao Rei Mago Negro. Devido a isso, o Rei Mago Negro foi forçado a escapar e partir. Fan Xingjian soltou um bufo frio, 12 pessoas cercando e atacando uma pessoa. Eles realmente têm grande determinação para lidar comigo.
O que aconteceu depois? O Rei Mago Dourado continuou, um total de 14 especialistas de nível divino, os 4 do País da Areia e os 10 restantes dos Generais Sagrados, foram direto para o Preceptor Imperial. Felizmente, há a grande formação que o Preceptor Imperial deixou para trás. Eles ainda não conseguiram romper isso. Para aqueles das planícies e do País da Areia, o fato de terem infligido ferimentos graves a Fan Xingjian significava que eles já estavam na metade do caminho para atingir seu objetivo de derrubar o Império. Depois disso, eles só precisariam derrubar a capital imperial e matar todos os especialistas. Com isso, o Império se tornaria uma casca vazia apenas com seu nome. Seria apenas uma questão de tempo até que eles tomassem conta do restante dos territórios do Império. Tem mais uma coisa. Para não revelar sua identidade, o Black Magic King se disfarçou de você para participar da batalha. Ao ouvir isso, Fan Xingjian entendeu a situação. Todo o Império provavelmente pensou que ele havia sofrido uma grande derrota nas mãos dos esforços conjuntos das planícies e do País da Areia. O estabelecimento do Império baseou-se principalmente nas proezas marciais individuais e no prestígio de Fan Xingjian. Então, agora, com todos pensando que ele havia sido derrotado e atualmente cercado e sendo atacado por pessoas na capital imperial, as 8 regiões do Império provavelmente iriam quebrar uma a uma. Muitos pensamentos passaram por sua mente como um raio. Então, com um flash, Fan Xingjian desapareceu. A capital imperial, a capital recém-estabelecida do Império, parecia ter acabado de passar por uma grande catástrofe. Exalava uma sensação de instabilidade, como ser sacudido pelo vento e pela chuva. No céu acima da capital imperial, um total de 14 especialistas de nível divino estão lá. Suas crescentes vontades marciais emitiam brilhos diferentes, transformando-se em muitas enormes sombras semelhantes a montanhas que cercavam seus acima da capital imperial. O príncipe Zuxian disse friamente, e pensar que havia uma formação tão grande estabelecida na capital imperial. Fan Xingjian montou a formação da espada de erradicação celestial antes de partir. Como foi montado de última hora, os poderes contidos na formação não eram fortes. No entanto, condensou as intenções de espada de Fan Xingjian e possuía poderosas habilidades ilusórias. Desde sua chegada à capital imperial, o príncipe Zuxian e os outros 3 especialistas invadiram seu caminho. Para esta primeira rodada, eles viram a capital imperial sendo destruída por eles, e muitos dos especialistas do Império foram mortos por sua vez no momento em que tentou resistir. A partir daí, planejaram deixar a capital imperial e enviar gente para ocupar o local. No entanto, assim que deixaram a capital imperial, perceberam que o que tinham visto eram apenas ilusões. Isso porque depois que eles partiram, eles descobriram que tudo o que levaram com eles da capital imperial havia desaparecido. Eles foram além da distância limitada da formação ilusória, então os efeitos das habilidades ilusórias cessaram. Depois disso, eles fizeram mais algumas tentativas antes de poderem verificar que toda a capital imperial estava envolta em uma formação ilusória. Fan Xingjian não estava por perto para controlar pessoalmente a formação da espada de erradicação celestial, então as circulações da arte ilusória eram mais falhas. Isso os levou a perceber as ilusões. Depois de retornar à capital imperial, o que eles viram foi inesperadamente um monte de ruínas. O príncipe Zuxian olhou para a cidade sob seus pés e gritou, Fan Xingjian, você ainda não vai se render? Desta vez, nosso reino do Leão de Aço juntou forças com o País da Areia, reunindo um poder esmagador. No momento, você foi gravemente ferido por nós. Toda a região de Beze, a região do Gelo do Norte, a região da Areia Oriental e as fronteiras do Sul estão todas em nossas mãos. Qual é o sentido de você tentar se esconder nesta formação? O quarto príncipe, Tirano e outros especialistas estavam juntos com semblantes extremamente sombrios. Depois que o Rei Mago Negro foi derrotado, vários dos especialistas de nível divino imediatamente se retiraram para a capital imperial e ativaram a formação da espada de erradicação celestial para afastar seus oponentes. Do outro lado,
Vários oficiais se reuniram e perguntaram ansiosamente: Fan Xingjian perdeu? Como isso é possível? Fan Xingjian derrotou Alexander. Ele é o espadachim número 1 do Império. E daí se ele é o melhor do Império? Você não consegue ver que o Reino do Leão de Aço e o País da Areia uniram forças e que há um total de 14 especialistas de nível divino? Além disso, o príncipe Zuxian das planícies e o sagrado patriarca da Ordem do Fogo do Deserto não é muito mais fraco que Alexander. Foi por isso que eu disse antes. Teria sido melhor se tivéssemos feito as pazes com eles antes. Vamos nos render. Há tantos especialistas em nível divino lá. Assim que eles começarem a atacar, estaremos condenados. Isso mesmo. Vamos procurar o quarto príncipe e fazer com que eles se rendam. Fan Xingjian já perdeu. Porque temos que morrer junto com ele. O ar opressivo dos 14 especialistas de nível divino era muito forte, cobrindo a capital imperial. Ninguém na capital imperial poderia resistir a isso, e os muitos plebeus, oficiais e cavaleiros outorgados usavam expressões de desespero. O chefe da Knit Association e outras pessoas que originalmente eram extremamente confiantes em Fan Xingjian também estavam com expressões horrorizadas. Como isso é possível? Pensar que até Fan Xingjian foi derrotado. Pensar que os 11 generais sagrados do Reino do Leão de Aço são tão poderosos. Com 14 especialistas de nível divino unindo forças, quem será capaz de enfrentá-los neste mundo? O quarto príncipe suspirou quando sua expressão revelou que ele estava perplexo. As 14 vontades marciais no céu continuaram colidindo, fundindo-se e ocasionalmente trazendo rajadas de fortes vendavais. Cada membro do lado oposto não era mais fraco que o quarto príncipe. Com todos os 14 pressionando simultaneamente, ninguém na capital poderia sequer pensar em resistir. Lily olhou para os muitos especialistas de nível divino no céu com grande ódio. Ainda assim, ela não podia deixar de se sentir preocupada. Como está a condição do professor? O semblante do príncipe Felipe estava pálido. Devido à batalha na cidade de Bolu, ele também sofreu ferimentos graves. No momento, ele não conseguiu liberar nem 30% de sua proeza de batalha. Seu filho, Richard, e sua neta se esconderam atrás dele. Ambos foram trazidos por Felipe e o Black Magic King depois que o Black Magic King foi derrotado. Os olhos de Sally estavam cheios de horror. Eles vão matar todos nós. A expressão de Richard era extremamente sombria e seus olhos estavam cheios de arrependimento. Ele não pôde deixar de suspirar interiormente e dizer: Pai, você estava errado. Eu disse que deveríamos procurar a igreja para pedir ajuda. Por que você não me ouviu? No norte da capital imperial, o primeiro príncipe olhou para as 14 figuras no céu e riu alto. Fan Xingjian, pensar que este dia chegaria para você. Vá em frente. Mate, mate. Limpe toda esta cidade dos mapas deste mundo. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado olhou friamente para a cidade no céu e pensou com grande ódio. Fan Xingjian, contanto que você se atreva a sair e nos impedir de destruir esta cidade, você está condenado. Esta é a vingança pelas coisas que você fez no deserto. No momento em que você ofendeu nossa Ordem do Fogo Sagrado, tornou-se destinado que este dia chegaria. O príncipe Zuxian ordenou por meio de correntes de informação: todo mundo, tome uma atitude. No momento seguinte, 14 fluxos de poderes majestosos se fundiram em um. Então luzes de uma miríade de cores se juntaram, emitindo ondas de partir o coração e pressionando em direção ao chão. O príncipe Zuxian disse friamente: Fan Xingjian, você acha que não seremos capazes de fazer nada só porque há uma formação ilusória? Como você não está disposto a sair, achataremos toda a região. Observando a luz cair do céu em direção ao chão, todos sentiram um arrepio na espinha e uma sensação avassaladora de desamparo cresceu em seus corações. O quarto príncipe, Tirano, Lan Yui, o luar sagrado azul e o ancestral astral entraram em ação, enviando fluxos de quis de espada e vontade marcial subindo para o céu. Eles enfrentaram os ataques do príncipe Zuxian e dos outros. No entanto, foi uma tentativa inútil fadada ao fracasso.
As forças conjuntas dos 14 especialistas de nível divino esmagaram todos os esforços de retaliação e continuaram a pressionar em direção ao solo. Ao ver essa cena, o povo da capital imperial sentiu maior desespero. Todos perceberam que esta cena diante deles poderia muito bem ser a última cena que veriam em suas vidas. Só então, uma figura humana apareceu de repente na frente da capital imperial com um flash, olhando para o céu para os poderes conjuntos das 14 pessoas. Era Fan Xingjian. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.